Em março de 2011, o Japão enfrentou uma tragédia, assim, de proporções gigantescas. Primeiro, um terremoto de magnitude 9,0. Logo depois, um tsunami que simplesmente varreu tudo. O mundo todo parou para assistir, chocado, né? Aquelas imagens de destruição. Mas aí, no meio daquele caos todo, aconteceu uma coisa impressionante. Em vez de pânico, sabe o que a gente via? Filas super organizadas para conseguir água. Em vez de saques, o que se via era gente se ajudando, um silêncio cheio de dignidade. E aí, claro, todo mundo começou a se perguntar: mas de onde vem essa força toda, essa capacidade de manter a calma, a dignidade, no meio de uma catástrofe desse tamanho? Bom, a resposta para isso está num conceito cultural muito, muito profundo. Uma verdadeira filosofia de vida que molda o jeito de ser japonês há séculos. Então, vamos mergulhar nisso. Nessa nossa análise, a gente vai entender essa força silenciosa. Primeiro, vamos voltar para aquele cenário da crise. Depois, vamos definir exatamente o que é Gaiman. Aí a gente explora as duas faces da moeda, a força e o perigo. E, para fechar, vamos ver como dá para aplicar a essência disso de um jeito saudável no nosso dia a dia. Para a gente ter uma dimensão da calma que o mundo viu, é preciso voltar para aquele momento. Na época, o primeiro-ministro Naoto Kan disse que aquela era a crise mais grave que o Japão enfrentava em 65 anos. Pensa bem, desde o fim da Segunda Guerra. Ou seja, não era só um desastre natural. Era um teste extremo para a resiliência de uma nação inteira. E a chave para entender a força que eles mostraram naquela crise tem um nome: Gaman. E olha, não é só sobre paciência ou perseverança, não. É muito mais do que isso. É uma filosofia que tá em tudo na sociedade japonesa. Gaman. A palavra é formada pelos caracteres de ego e orgulho. Curiosamente, no começo tinha até uma conotação meio negativa. Mas o legal é ver como o significado mudou com o tempo. Hoje, Gaman representa o controle do ego em nome do bem coletivo, sabe? É a habilidade de aguentar as dificuldades com uma força interior, com serenidade. É sobre resistir, mas com dignidade. E o que é fascinante é que o Gamanda não surge do nada. Ele está apoiado em pilares culturais muito fortes. Primeiro, a cultura coletiva do Japão, que sempre coloca o bem do grupo na frente do indivíduo. Então, ficar reclamando ou expressando muito sofrimento pode ser visto como egoísmo. Junta isso com a influência do budismo, que ensina que o sofrimento faz parte da vida. E, claro, valores como honra, disciplina, tudo isso é reforçado desde pequeno, criando essa mentalidade. E quando eu digo desde cedo, é cedo mesmo. Nas escolas japonesas, por exemplo, é super comum ver as crianças ajoelhadas em silêncio, durante discursos longos, ou caminhando quilômetros até a escola, não importa o tempo. Se está chovendo, se está sol, elas aprendem a suportar o desconforto, a simplesmente aguentar firme. Na prática, elas estão aprendendo gaman. Isso faz parte da formação delas. Só que, como tudo que é muito poderoso, o gama também tem um lado sombrio. E é aqui que a nossa análise chega num ponto bem crítico. Esse equilíbrio super delicado entre ser resiliente e, por outro lado, reprimir as emoções de um jeito que pode ser perigoso. Essa dualidade fica muito clara aqui. De um lado, o lado positivo, o Gaman constrói uma resiliência incrível. Disciplina, foco, autocontrole. É aquela força silenciosa que a gente admira. Agora, o outro lado. Quando isso vai para o extremo, vira repressão emocional. O hábito de aguentar tudo em silêncio pode levar a um acúmulo de estresse, a normalizar ambientes de trabalho tóxicos e, no limite, ao isolamento e ao burnout. E o extremo desse lado negativo tem um nome trágico e oficial: karoshi. É um termo reconhecido que quer dizer literalmente morte por excesso de trabalho. É a consequência fatal de uma cultura onde aguentar o sofrimento em silêncio, principalmente no trabalho, pode passar de todos os limites humanos. É muito sério. Bom, diante de um extremo tão perigoso como o karoshi, a pergunta é: como é que a gente resgata a virtude do gaman, a parte boa, a força, a resiliência, sem cair nessa armadilha tóxica? Vamos ver como isso pode ser aplicado de uma forma prática e saudável. O ponto-chave aqui é diferenciar aceitação de resignação. O gama saudável é uma aceitação ativa. O que isso quer dizer? É olhar para a realidade, mesmo que seja dolorosa, e se perguntar: ok, a situação é essa. O que eu faço a partir de agora? Isso implica em movimento, em buscar saídas. Já a resignação é passiva. É só aceitar a dor e ficar ali, paralisada nela. E isso, claro, só faz o sofrimento continuar. Então, como praticar isso de um jeito bom? Primeiro passo: respirar.
antes de ter uma reação de impulso, criar um espacinho ali para clareza mental. Segundo, aceitar o que não dá para controlar. Isso não é desistir, é o contrário, é direcionar a energia para o que pode ser mudado. E terceiro, focar na ação. A verdadeira aceitação nos empurra para frente, para buscar soluções e não nos prende na lamentação. Esse haiku ele foi escrito por um sobrevivente do tsunami, alguém que perdeu absolutamente tudo. E ele é a expressão mais pura do German saudável. É o reconhecimento da perda total, mas ao mesmo tempo a capacidade de sentir a brisa, de perceber que a vida continua, é encontrar a vontade de viver não apesar da dor, mas através dela, focando no que restou, a própria vida. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O Gama nos ensina muito sobre a força de suportar as dificuldades com dignidade, mas também serve de alerta sobre o perigo de silenciar a própria dor. A questão, então, não é só sobre suportar, mas sobre saber o que suportar e quando é hora de agir, de pedir ajuda, de mudar o rumo. Resiliência ou autossacrifício? Onde é que a gente traça essa linha? Resumo U. O conhecimento em minutos.